A ressurreição dos mortos e o corpo ressurreto. Introdução. O maior evento da história ainda não aconteceu. Imagine acordar, não de um sonho, não de uma cirurgia, mas de milênios de silêncio absoluto. E de repente, consciência, presença, luz. Um corpo que você reconhece como seu, mas que nunca funcionou tão bem assim. Um corpo que não tem fome de pecado, que não envelhece, que não adoece, que pode atravessar paredes, mas também comer peixe assado. Este é o tema mais surpreendente, mais negligenciado e mais transformador de toda a teologia cristã: a ressurreição dos mortos. Não estamos falando de fantasmas, não estamos falando de almas flutuando em nuvens. Estamos falando de corpos reais, transformados, glorificados, habitando uma nova criação, em plena comunhão com o Deus vivo. Prepare-se! Este estudo vai mudar a forma como você entende a morte, o tempo e a esperança. Parte 1. A ressurreição não é uma ideia cristã nova. Antes de entrarmos no Novo Testamento, precisamos entender que a ressurreição já pulsava no Antigo Testamento como uma promessa enterrada, esperando para florescer. Jó, talvez o livro mais antigo da Bíblia, já declarava algo absolutamente espantoso. Escute, Jó 19, versículos 25 a 27, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre o pó. E depois de destruída esta minha pele, ainda assim em minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei, e não outro. Meus próprios olhos o contemplarão. Jó estava no limite da dor humana, corpo coberto de úlceras, família morta, tudo perdido, e mesmo assim declarava que veria Deus com seus próprios olhos, em sua própria carne. Isso não é metáfora. Isso é esperança de ressurreição. Ezequiel 37 nos dá uma das imagens mais cinematográficas de toda a Escritura, o Vale dos Ossos Secos. Deus leva o profeta a um vale repleto de ossadas, seco, silencioso, sem vida. E então Deus pergunta: Filho do homem, podem estes ossos viver? E Ezequiel responde com uma das respostas mais sábias da Bíblia: Senhor Deus, tu o sabes. Então Deus ordena que ele profetize aos ossos e acontece algo extraordinário. Os ossos se juntam, tendões os cobrem, carne cresce sobre eles, pele os reveste, e então o sopro de vida entra neles e eles ficam de pé. Um exército imenso. Sim, isso é uma visão sobre Israel, mas a linguagem é inegavelmente ressurrectiva. E Paulo vai usá-la como pano de fundo ao escrever sobre a ressurreição em 1 Coríntios 15. Daniel 12, versículo 2, é talvez a profecia mais explícita do Antigo Testamento. E muitos dos que dormem no pó da terra serão despertados, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. 2 tipos de ressurreição, 2 destinos. Isso nos mostra que a ressurreição não é uma recompensa automática. É um evento universal que revela o que foi feito com a vida recebida. Parte 2. Jesus, a primícia, mas chegamos ao ponto central, porque toda a teologia cristã sobre a ressurreição não começa com uma doutrina, começa com um túmulo vazio. Paulo, em 1 Coríntios 15, constrói o argumento mais Coríntios 15, constrói o argumento mais denso e brilhante já escrito sobre este tema. Ele começa com os fatos históricos, que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, conforme as Escrituras, e que apareceu a Pedro, aos 12, a mais de 500 pessoas ao mesmo tempo, das quais a maioria ainda estava viva quando Paulo escreveu. Isso é argumento jurídico. Paulo está dizendo: perguntem a eles, eles viram. E então, ele declara o princípio que muda tudo. Versículo 20. Mas Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Primícias. Esta palavra vem da prática judaica de oferecer ao Senhor os primeiros frutos da colheita, como garantia de que o restante da colheita viria. Jesus ressuscitado não é um caso isolado, é o primeiro de uma colheita. Ele é o protótipo do corpo ressurreto, e o que aconteceu com ele acontecerá com todos os que são seus. Isso significa que o corpo de Jesus ressurreto não é apenas uma promessa espiritual, é o modelo físico do que nos espera. Parte 3. O corpo de Jesus. Ressurreto, um estudo fascinante. Vamos parar aqui e estudar cuidadosamente o corpo de Jesus depois da ressurreição.
porque os evangelhos nos dão detalhes desconcertantes. E é exatamente nesses detalhes que mora a revelação. Ele tinha um corpo físico, real, tocável. Em Lucas 24, versículo 39, Jesus diz aos discípulos apavorados: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne e ossos, como vós vedes que eu tenho. Carne e ossos. Jesus faz questão de afirmar sua materialidade, e para provar, ele pede comida, e come um pedaço de peixe assado diante deles. Lucas 24, 42 a 43. Um ser puramente espiritual não come peixe. Jesus come peixe, e isso é teologicamente revolucionário. Mas ele também transcendia as leis físicas. No mesmo capítulo de Lucas e em João 20, Jesus aparece no meio dos discípulos com as portas trancadas. Ele não arrombou, não destravou. Ele simplesmente estava lá. O corpo ressurreto parece não estar sujeito às limitações do espaço físico. Em João 20, versículos 19 e 26, estando as portas fechadas onde os discípulos estavam reunidos, Jesus veio e pôs-se no meio deles. Ele era reconhecível, mas nem sempre imediatamente. Maria Madalena, no jardim, no primeiro momento não o reconheceu. Pensou que era o jardineiro. João 20, 15. Os discípulos a caminho de Emaús caminharam horas com ele sem reconhecê-lo. E então, no partir do pão, os olhos se abriram. Lucas 24, 31. Isso sugere que o corpo ressurreto tem uma continuidade com o corpo anterior, as cicatrizes de Tomé. A voz que chama Maria pelo nome, mas também possui uma dimensão nova, uma glória que pode ser velada ou revelada. Tomé e as cicatrizes eternas. Este é um dos detalhes mais emocionantes de toda a Bíblia. Em João 20, versículo 27, Jesus diz a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado. As marcas da cruz estão no corpo glorificado de Jesus. Ele poderia tê-las removido. Ele escolheu mantê-las por quê? Porque elas são a linguagem do amor que não se apaga. A ressurreição não apagou a cruz. Ela a glorificou. Isso no esse diz algo profundo. O corpo ressurreto carrega a história, não o trauma, não a dor, mas a identidade, a narrativa, o amor que custou. Parte 4. 1 Coríntios 15, o capítulo que explode a imaginação. Paulo, em 1 Coríntios 15, usa uma analogia agrícola genial para responder à pergunta: como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Versículos 35 em diante. Ele diz: Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Uma semente de trigo não é um grão de trigo crescido, mas dentro dela está toda essa informação necessária para o trigo. A morte, então, é como o enterro da semente. O corpo ressurreto emerge da morte como o trigo emerge do solo. Reconhecivelmente, a mesma planta, mas radicalmente transformado. E então Paulo apresenta 4 contrastes que formam a mais precisa descrição do corpo ressurreto na Escritura. 1. Corrupção para incorrupção. O corpo atual se deteriora, envelhece, adoece. O corpo ressurreto é incorruptível, imune à entropia, ao tempo, ao decaimento. 2. Desonra para a glória. O corpo atual é marcado por limitações, vergonha, fragilidade. O corpo ressurreto é glorioso, como o rosto de Moisés que brilhava depois de falar com Deus, mas de forma permanente e plena. 3. Fraqueza para poder. Que tipo de poder? Não sabemos completamente, mas Jesus, depois da ressurreição, tinha autoridade sobre o espaço, sobre o tempo de aparição, sobre a matéria. O corpo ressurreto não está sujeito à fadiga, à doença, à morte. 4. Corpo natural para corpo espiritual. Este é o mais mal compreendido de todos. Corpo espiritual não significa corpo sem matéria. Em grego, psikikon é o corpo natural, animado pela alma humana. Pneumatikon é o corpo espiritual, animado, controlado e sustentado pelo Espírito de Deus. É ainda um corpo, mas um corpo totalmente penetrado pela realidade do Espírito. É como a diferença entre um carvão e um carvão em brasa. O mesmo material, mas atravessado por fogo. Parte 5. Como será o dia da ressurreição?
Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, descreve a sequência. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. 3 elementos sonoros: alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Não será um evento silencioso, privado, apenas espiritual. Será cósmico, audível, irresistível. E em 1 Coríntios 15, versículo 52, Paulo adiciona: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Num momento, a palavra grega é atomos, o indivisível, o menor fragmento de tempo concebível. A transformação não é gradual, é instantânea. É como um flash de luz que reconfigura completamente a matéria. João, em Apocalipse 20 e 21, descreve 2 ressurreições: a dos justos, a primeira ressurreição, e depois, após o milênio, a ressurreição geral para o julgamento. E em seguida, a nova criação, um novo céu e uma nova terra, onde Deus habita com os homens. A ressurreição não é o fim, é o início. Parte 6. O que faremos com corpos ressurretos? As possibilidades. Aqui é onde a imaginação teológica pode voar. Com os pés na Escritura. Habitaremos uma nova terra física. Romanos 8, versículos 19 a 21, diz que a própria criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque será libertada da escravidão da corrupção. A nova criação não é etérea, é material, renovada, glorificada. Haverá terra, água, luz, cidades. Apocalipse 21 descreve a nova Jerusalém com dimensões, materiais, ruas. Corpos ressurretos precisam de um mundo real para habitá-lo. E esse mundo virá. Trabalharemos, e com prazer. Isaías 65, versículo 21. Edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. O trabalho não desaparece na nova criação. Ele é purificado. Criatividade, construção, cultivo, tudo isso continua, mas sem o suor do espinho, sem a frustração da maldição. Nos relacionaremos plenamente. Jesus disse que na ressurreição não se casa nem se dá em casamento, mas ele nunca disse que os relacionamentos acabam. Ele disse que eles serão transformados, elevados para além da necessidade de procriação. A intimidade que conhecemos aqui é uma sombra de algo mais profundo que experimentaremos lá. Conheceremos como somos conhecidos. 1 Coríntios 13, 12. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Com corpos ressurretos e mentes glorificadas, nossa capacidade de conhecer Deus, uns aos outros, o universo, estará liberada de toda névoa de pecado e limitação cognitiva. Adoraremos com todo o nosso ser. Apocalipse 7, 9 descreve uma multidão que nenhum homem pode contar, diante do trono de todas as nações, tribos, povos e línguas, em adoração, não monotonamente, mas com toda a diversidade humana glorificada celebrando o Criador. A adoração não será forçada, será o desdobramento natural de corpos e almas que finalmente funcionam como foram projetados. Parte 7. O detalhe que ninguém conta. A continuidade da identidade. Uma das perguntas mais angustiantes é: eu ainda serei eu? E a resposta bíblica é: sim. Mais você do que nunca, Paulo usa a imagem da semente. A semente de trigo e a planta de trigo têm continuidade genética. Uma vem da outra. Da mesma forma, o seu corpo ressurreto terá continuidade com o seu corpo atual. Você carregará sua história, suas memórias, sua identidade. Jesus ressurreto ainda se chamava Jesus, ainda reconhecia seus discípulos, ainda cozinhava peixe na beira do mar. João 21. A ressurreição não apagou quem ele era, a aperfeiçoou. A teologia cristã sempre insistiu que a salvação não é fuga da matéria, é redenção da matéria. Deus não vai descartar o corpo humano como um invólucro descartável. Ele vai ressuscitá-lo, transformá-lo, glorificá-lo. Porque o corpo humano foi criado à imagem de Deus, e essa imagem será restaurada em sua plenitude. Parte 8. A ressurreição e o luto.
Voltamos a 1 Tessalonicenses 4:13, um dos versículos mais consoladores da Bíblia. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros, que não têm esperança. Paulo não diz não chorem, ele diz não chorem como os que não têm esperança. Podem chorar. A dor da perda é real. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo. João 11:35. A dor da separação é legítima, mas não é a última palavra. O sepulcro não tem a palavra final, a trombeta tem. Conclusão: o presente que muda tudo. A ressurreição não é apenas futuro. Ela é uma realidade que transforma o presente. Se o corpo vai ressuscitar, então o corpo importa agora. A forma como você trata seu corpo, o corpo do próximo, a materialidade da criação, tudo isso tem peso eterno. Se os mortos vão ressuscitar, então a forma como você age com os que partiram, a esperança com que você os despede, a certeza com que você vive, é moldada por essa verdade. E se Jesus ressuscitou, se o túmulo realmente ficou vazio, então tudo mais que ele disse é verdade. A ressurreição não é apenas uma doutrina, é a validação de toda uma mensagem de Cristo. Como Paulo disse em 1 Coríntios 15:17, e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, mas ele ressuscitou. E por isso sua fé não é em vão. E por isso seus mortos não estão perdidos. E por isso seu corpo não é descartável. E por isso a história não termina na terra fria do cemitério. Ela termina, ou melhor, começa, com um alarido, uma voz de arcanjo, uma trombeta e corpos que se levantam do pó e reconhecem que aquilo pelo qual esperaram era mais real do que qualquer coisa que já tocaram. Morte, onde está o teu aguilhão? Sepulcro, onde está a tua vitória? 1 Coríntios 15:55.